Voltei, professor André Asnari aqui mais uma vez pra gente falar de colisões, povo. Só que, ei, se liga aí. Eu sei que já tá safo de colisões, já resolveu exercício, já sabe fazer com coeficiente de restituição, já sabe fazer um bocado de coisa. Só que nesta aula eu vou trazer uma novidade. Não, pera aí, fica aí. Ei, não sai agora. Vou trazer uma novidade. Porque a gente vai falar de colisão bidimensional. Povo, colisão bidimensional, em duas dimensões. Isso é o poder, é top. Só relembrando, tem que relembrar, né? Porque vai que você esqueceu de uma semana para outra, você estudou em 2 dias diferentes, enfim. Você tem que relembrar que colisões, e qualquer tipo, na verdade, eu calculo como sendo quantidade de movimento antes da colisão é igual a quantidade de movimento depois da colisão, certo? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Daí como que você resolve? Massa da bolinha A vezes velocidade da bolinha A mais massa da bolinha B vezes velocidade da bolinha B é igual a massa da bolinha A vezes velocidade da bolinha A depois mais massa da bolinha B vezes velocidade da bolinha B depois. E o depois a gente usa esse linhazinho, né? Então é assim que você vai resolver todas as questões. Povo, nada demais, super tranquilo, super fácil. Só que agora vem a colisão bidimensional. O que é uma colisão bidimensional? É quando não há uma colisão frontal. Então, até então, a gente só estava resolvendo exercício de colisão frontal. Agora, meu caro, agora pode bater na quininha, uma vai para lá, outra vai para cá, pode bater, uma vem assim, outra vem assim, as duas vão pro lado de lá, enfim. Pode bater tudo que é jeito, certo? A gente vai abranger tudo agora. Beleza. Então, como que eu faço para resolver uma colisão bidimensional? Prof, ensina aí para eu. Ensino, sem problema nenhum. Olha só. Para você resolver uma colisão bidimensional, imagine que eu tenho uma bolinha 1 que está vindo para cá e uma bolinha 2 que está vindo para cá, certo? Então elas estão vindo nessas direções aqui. Se puder anotar aí, eu agradeço, tá? Bolinha 1 está vindo nesta direção e a bolinha 2 está vindo nesta direção aqui. Então V1 e V2. Beleza. Quando elas se chocam, e daí a bolinha 1 ela vai para cá com uma velocidade V1'. E a bolinha 2, vamos supor que ela vem para cá com uma velocidade V2'. Fechou? Isso aí é uma colisão bidimensional. Beleza, só que agora, como que acontece? As velocidades depois, aí é que tá, a velocidade depois da bolinha 1 e da bolinha 2 estão na diagonal. Se elas estão na diagonal, quer dizer que você tem que decompor. Ah, professor, aquele negócio de decomposição de novo. Ih, professor, vai ser difícil. Calma, é trabalhosinho, mas não é nada demais. Porque, ó, você tem que lembrar que esta velocidade na diagonal, ela é composta por duas velocidades. Uma velocidade que a gente chama V1'x, uma velocidade nessa direção, e uma velocidade nesta direção aqui que a gente chama de V1'y. Fechou? Então sempre tem, quando tem algo na diagonal, cara, tem um pra cá e um pra cá. Fechou? E aqui no 2 também, vai ter um pra baixo e um pra lá. E qual que é o grande segredo? Pra você ver que não é nada demais. O grande segredo é a quantidade de movimento tem que se conservar tanto em x quanto em y. Acabou. Acabou. É isso. Professor, fala de novo aí. Fala. Ó, a quantidade de movimento não é igual antes e depois? É. Daí o que você vai escrever? Se você vê que é uma colisão bidimensional, você vai escrever isso aqui, ó. A quantidade de movimento antes das duas bolinhas em x é igual à quantidade de movimento depois das duas bolinhas em x. E a quantidade de movimento antes das duas bolinhas em y é igual à quantidade de movimento depois das duas bolinhas em y. Então você vai repartir a tua questão em 2. Então, quantidade de movimento antes em x é igual a depois em x, antes em y é igual a depois em y. Simples, suave, tranquilo, de boa, sem desespero. Fechou? É isso, acabou. Então a quantidade de movimento tem que se conservar nas duas direções. Professor, se tiver 3 direções, coloca a altura ali também. As duas estão vindo no ar e vai uma para cima e para o lado, para frente. Enfim, daí você coloca quantidade de movimento em z é igual a quantidade de movimento depois em z. Também daria, né? Nas 3 direções. Mas eu nunca vi uma questão cair para um primeiro ano, né? Ou num livro de primeiro ano que tem as 3 direções. Mas nada demais, é só um trabalhinho a mais. Tá, então em x é igual a em y.
Beleza, professor. Só que, deixa eu te relembrar como que a gente faz para decompor um vetor. Como que a gente faz para achar esse V1x e o V1y, por exemplo? Daí, meus caros, eu tenho que te dar um ângulo. Ó, essa bolinha foi para cá com um ângulo alfa, por exemplo. Ângulo alfa. Beleza. Para você decompor, você vai fazer o seguinte. Olha para cá e desenha aí no teu caderno. Você tem que fazer, tá? Não fique só olhando, tem que fazer. Ó, esta velocidade V1, eu vou trazer lá para cá, ó. Esta é a velocidade V1. Professor, preciso desenhar grandão assim, é para você ver bem, né? V1', no caso. Tá. Daí, esta velocidade, você pode decompor em duas. Pode decompor em V1'x, V1'x, e pode decompor em V1'y. Então, ó, aqui, ó, V1'y. E este ângulo aqui, qual que é? Este ângulo aqui é meu ângulo alfa. Alfa. Ah, professor. Aí, ó, fechou. Daí, como você faz para descobrir o V1'y? Para descobrir um V1'y, você faz o seno. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos bater um papo sério aqui. Você já se acostumou com esse seno aí, né? Você já se acostumou com decomposição desde o começo do ano, ó. Estudando isso lá em vetores, lá em leis de Newton, e daí lançamento oblíquo, lançamento... Isso tudo você fez, né? Em todas essas partes, e agora você está acostumado. Vamos lá. Ó, para você descobrir esse alfa, você faz o seno. Então, seno de alfa é V1'y sobre V1. Vamos lá. Seno de alfa é V1'y sobre V1'. Beleza? Tá, passei para cá, ó. Daí vai ficar assim. V1' epsilon é igual a V1' vezes seno de alfa. E acabou, cara. Quando você for abrir a equação, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Daí você vai fazer isso aqui, ó. No lugar da velocidade, você coloca V1 vezes seno. Ah, professor, e V1x? Adivinha como vai ficar? V1x vai ficar V1' vezes cosseno, né? Porque você vai usar o cosseno para achar aqui, ó, V1'x igual a V1' vezes o cosseno de alfa. Beleza? Lembrando, tem que saber os senos e os cossenos? Tem que saber os senos e cossenos. De quê? De 30, de 45 e de 60. Fechou? Beleza? Ó, eu até escrevi aqui no slide, vê só. Para resolver qualquer questão de colisão bidimensional, e eu já vou te fazer um desafio, então preste muita atenção, tá? Para resolver qualquer questão, vem aqui, bum, aconteceu a colisão. Neste desenho aqui, este ângulo ele chamou de θ e este ângulo chamou de alfa. Beleza? Só que na colisão bidimensional também tem que se conservar as coordenadas de movimentos. No eixo X, então se separa. Separa ali, eixo X, coordenada de movimento antes igual depois. Daí olha só, coordenada de movimento antes é, no eixo X, só essa bolinha tinha velocidade, né? Essa bolinha antes, no eixo X, só ela tinha velocidade. Por isso que eu coloquei aqui, ó, M1, V1. Professor, não colocou M2, V2 não? Não, porque o V2 antes não tem velocidade no eixo X, sacou? Daí, igual. Daí depois eu tenho a massa vezes a velocidade depois da bolinha 1, mais a massa vezes a velocidade depois da bolinha 2, que é isso aqui, ó. Olha como que eu fiz. M1 vezes V1', que é a velocidade depois, vezes o cosseno de θ, sacou? Vezes o... É isso aqui. Foi isso aqui que eu coloquei aqui, ó. Show? E daí, M2 vezes V2 vezes o cosseno de θ. Acabou. E daí eu vou calcular em X. Feito isso, vou fazer a mesma coisa para Y. Aqui, ó. Velocidade, quantidade de movimento antes. M2, V2. Só, por que você não colocou M1, V1 também? Porque antes o V1 não tem velocidade em Y, tem só em X. Então eu coloquei só o 2. Tá, igual. Daí, M1, V1 seno θ. M1, V1 seno θ, no caso aqui, menos M2, V2 seno alfa. Por que o menos? Por que você acha que eu coloquei o menos aqui? Coloquei o menos aqui porque em Y, né? Isso aqui é em Y. Esse V aqui vai estar para cima, só que esse V vai estar para baixo. Sacou? Então eu já coloquei o menos porque esse V aqui vai estar para baixo, ele vai ser negativo. Tudo bem? Então, todas as questões de colisão bidimensional, é isso aqui. Acabou. Acabou.
Chega a ser muito difícil? Talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas não chega a ser tão difícil não. E eu vou te dar um desafio disso aqui, tá? Só aguarda aí um pouquinho. Vou te dar um desafio para você resolver. E depois eu resolvo. Tá. Antes do desafio, deixa eu perguntar uma questão teórica para você. Olha essa. Exemplo. Um certo núcleo atômico, falei que você consegue resolver até decaimento radioativo, né? Então tá aqui, ó. Um certo núcleo atômico N, inicialmente em repouso, sofre uma desintegração radioativa. Beleza, prof. Fragmentando-se em 3 partículas, cujos momentos lineares. O que é momento linear? Momento linear é quantidade de movimento. Tá? É a mesma coisa, são sinônimos. Momento linear é quantidade de movimento. Deixa eu apagar isso aqui para deixar o quadro mais bonitinho, para a gente poder resolver a questão. Tá. Beleza, prof. Vamos lá. As quantidades de movimento são P1, P2, P3. Ele só chama de momento linear, bobão que ele é, não tem problema. A figura abaixo mostra vetores que representam as quantidades de movimento das partículas 1 e 2. Então, partícula 1 e 2 foi nessa direção aqui. Então, P1 e P2. Imediatamente após a desintegração, o vetor que melhor representa o momento linear, ou a quantidade de movimento, da partícula 3 vale quanto? Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, eu tinha um átomo. Beleza. Esse átomo radioativo ele vai se desintegrar em 3 partes. Então, vai vir, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Tá? Tá. Tem essa partezinha, que é a partezinha 2. Tem essa partezinha, que é a partezinha 1. Tem essa partezinha, que é a partezinha 3. Então, ela vai cada um para um lado, certo? Só que você tem que saber exatamente para onde vai. A pessoa tem como eu saber isso? Tem. Bem interessante, bem legal. Inclusive, a gente vai fazer agora. Tá. A 2, ele falou que vai para baixo. Então, essa parte do átomo vai ser lançada aqui para baixo. Quantidade de movimento 2. Não vou usar P não, vou usar Q, tá? A 1 vai vir para cá, ó. Quantidade de movimento 1. E o 3 vai vir para onde? Parece óbvio, e é óbvio na real. Mas pensa comigo o seguinte, por que é assim? 2 vem para baixo, 1 vai para lá. A quantidade de movimento antes de tudo acontecer era 0. Porque estava lá o núcleo do átomo, paradinho, bonitinho, legal. A quantidade de movimento antes era 0. Tá. Logo, a quantidade de movimento depois vai ter que ser 0 também. Se antes era 0, a quantidade de movimento depois vai ter que ser 0. Ou seja, este cara aqui, a quantidade de movimento dele vai ter que anular tanto este quanto esse. Para anular os dois, ele vai ter que estar para onde? Ele vai ter que estar para cá, ó. Então, Q3 vai ter que estar para lá. Por quê, professor? Porque quando ele está na diagonal, ele faz tanto um vetor para cima, ó, anula com esse, quanto um vetor para o lado, que anula com esse aqui. Sacou? Então, a quantidade de movimento desse pedaço aqui tem que estar nesta direção. E isso é interessante porque dependendo de qual bomba o esquadrão antibomba está querendo analisar, ele sabe para onde vai cada pedaço. E daí ele consegue fazer várias coisas, várias medidas de segurança. Então a resposta aqui, ó, letra D de doidão, é a resposta correta. Fechou? Tudo bem? Então, tá aí. Primeira questão teórica de colisão ou explosão bidimensional, nesse caso aí, né? Então, letra D, ó, até coloquei um risquinho ali. E essa aqui, ó, caiu no Enem, essa aqui, olha que legal. Enem 2014, o pêndulo de Newton. Pêndulo de Newton é aquele que tem 5 bolinhas, 6 bolinhas, depende. E daí você faz assim, ó, faz uma bolinha, ele faz tec, 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 tec. E daí você pega duas bolinhas, solta, as 2 bolinhas vêm, daí ele para aqui as 2 bolinhas e vai do tec, 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 sacou? Isso é o pêndulo de Newton. Beleza. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, tá? Suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. Daí ele pergunta, o movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Então eu peguei, ó, 3 bolinhas, soltei e ela vai bater nessas 2 aqui. O que você acha que vai acontecer? Para quem já brincou com isso, sabe, é muito fácil. Só que para quem nunca pegou um pêndulo de Newton, não é tão simples. Mas o que você acha que vai acontecer ali? Resposta. Ó, se eu tenho 3 bolinhas vindo, elas vão bater, elas vão parar e 3 bolinhas seguem. Por quê? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois.
Povo, isso aqui é uma prova cabal que tudo que a gente está fazendo funciona. Porque isso realmente acontece, isso é contraintuitivo. Tenho 3 bolinhas, ó, tá vindo. Ela bate aqui, as 3 para, e essas 3 aqui, no caso, essa e essa, continua. Isso é muito legal. Então a resposta é letra C de cachorrão. Sacou? Professor, se eu pegar 4 bolinhas, isso é muito louco. Você pega 4 bolinhas e faz assim, ó. E daí solta. As 4 bolinhas vêm. Quando bater aqui, tudo para e essas 4 aqui sobem. Daí volta. Para e essas 4 sobem. Isso é muito show. Então, por que tem que ser assim? Porque quantidade de movimento antes tem que ser igual depois. Quantidade de movimento antes tem que ser igual a quantidade de movimento depois. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade é igual a massa vezes velocidade. Se tinha uma massa vindo com a velocidade x, quando for embora tem que ter a mesma massa com a mesma velocidade. Show? Beleza? Então tá aí. E o desafio bombástico é esse aqui, ó. Não vou resolver. Professor, isso aí é difícil. Eu sei. Mas não vou resolver. Daí corrige-se em outras oportunidades. Desafio das galáxias para você aí. Se você entendeu essa aula, você vai tentar fazer isso aí e vai conseguir. Show? Dá um print na tela, dá um pause e é isso, povo. Valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!